Graça e paz, Colossenses capítulo 3. Nós vamos dos versos 1 até o verso 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, os versos 1 até o verso 3. Diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas de cima onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Bom, vamos orar mais uma vez, e que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra. Pai justo, Deus de amor e de graça, que se revelaste na pessoa de Jesus Cristo, que nos deste o teu Espírito para nos guiar aqui neste mundo, suplicamos, ó Deus, por amor do teu Filho, pela graça do teu Espírito, que o Senhor trabalhe em nossos corações pela tua palavra, nos ajude, nos instrua, nos fortaleça, faça-nos entender a tua vontade, crer nela cada vez mais, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos crer nas verdades da tua palavra, mas o teu Espírito nos move, nos impulsiona, limpa o nosso coração de toda impureza, nos faz ver as maravilhas e grandezas da tua palavra, e queremos, ó Deus, humildemente te suplicar e debruçar sobre a verdade da Escritura, para que ela trabalhe no nosso coração. O nome do teu Filho Jesus seja glorificado e a tua igreja seja edificada, seja aqui presencialmente, ou aqueles que nos ouvem por através de áudio. Assim nós oramos e pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como a gente ouve muitos comentaristas bíblicos, aí, muitos respeitados falarem sobre que a Bíblia tem uma unidade, ela não pode ser lida a partir de um prisma só, ela tem que ser lida a partir de todo o seu contexto, ela tem uma unidade. Desde o Gênesis ao Apocalipse a gente vê uma conexão da Escritura. Aqui em Colossenses não é diferente, Então eu disse na semana passada que, só para recapitular, que tudo aquilo que Paulo fala no capítulo 2, os versos 15 até o 23, é como se ele estivesse pegando aquilo que ele falou há pouco anteriormente na nossa Bíblia dividida em capítulos. Então, especificamente no capítulo 1, ele começa a aplicar isso para a igreja, E no capítulo 3, aqui também não é diferente. Por quê? Porque se a gente for fazer aqui uma espécie de divisão, a chave para que esse assunto aqui de ser ressuscitado com Cristo, ela está no verso 12, onde Paulo diz: sepultados com Ele no batismo. Então, olha o peso que isso traz dessa verdade para a igreja. Então, muitas vezes nós, como igreja, a gente tem o costume, vamos discipular pessoas para o batismo. E aqui parece que Paulo, ele não está nos orientando para que a gente discipule pessoas somente para se batizar e depois acabou, Ele está trazendo a memória daquela igreja que eles foram sepultados com ele, com Cristo, no batismo. Então, se você olhar no verso 12, você vai ver: com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus. E agora, aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando mais uma vez, dando aqui orientações, exortações ao quê? Santidade e amor fraternal. Então, vou falar isso um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar só para a gente poder entender como o Evangelho nos mostra a beleza do relacionamento com Jesus e discipulado, que não é um manual dado para uma pessoa uma só vez. A fé cristã ela é para ser desenvolvida ao longo da nossa vida, até a morte. Na eternidade nós vamos estar lá conhecendo Deus, porque conhecer Deus é algo infinito,
aqui, neste mundo, nós temos que curvar a nossa mente finita diante daquilo que é infinito, para podermos conhecer mais as verdades da palavra de Deus. Mas isso trata o quê? Do discipulado em duas dimensões, se assim podemos dizer: vertical e horizontal, né? Como a nossa vida é transformada pelo Evangelho, como o Senhor nos conduz, nos chama, nos orienta para uma vida de santidade. E isso também é extensivo nos relacionamentos, na nossa comunidade, na qual nós fazemos parte, nós estamos inseridos, e nas demais relações, como por exemplo, trabalho, família, que é o que Paulo vai tratar aqui, né? Pais e filhos, filhos e pais, e tudo aquilo que fazemos em nome do Senhor, até ele voltar no capítulo 4 ao grande tema da oração novamente. Então, o que eu quero falar hoje é sobre buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. E observe você como isso está em conexão com o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Hoje eu estava ouvindo um professor de teologia, um áudio bem rápido assim, falando sobre muitas vezes a gente tem aquela preocupação, né, de como interpretar a Bíblia. E o que vem à nossa cabeça? Qual livro a gente pode ler para poder interpretar a Bíblia? Aí esse professor estava chamando a atenção e falou assim: olha, às vezes a gente quer um livro de hermenêutica que comece do Novo Testamento para o Antigo ou do Antigo para o Novo. Mas quando a gente olha os escritos bíblicos, qual era a única preocupação que eles tinham? Interpretar a Escritura pela própria Escritura. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é uma coisa muito gloriosa. Por que eu estou falando isso? Assim, abrindo um parênteses, eu estou falando isso porque quando o apóstolo Paulo está falando isso, buscai as coisas que estão de cima, é como se ele pegasse todo o ensinamento de Jesus, né? E agora ele, como que eu posso dizer assim, deixasse mais claro ainda, mais enfatizado aquilo que Jesus disse para aquela igreja, que é: buscai as coisas que são de cima. E aí tem inúmeras razões para que isso aconteça, e é o que nós vamos aqui trabalhar. Primeiro, o cristão agora ressuscitou com Cristo. Isso não é algo simplista, isso não é algo, temos uma nova vida, uma nova maneira de pensar, um novo jeito de agir. Isso é uma verdade do Evangelho, porque Cristo nos deu vida. Em Efésios, Paulo diz assim: Ele vos deu vida. Por quê? Porque vocês estavam mortos nos seus pecados. Então quem está morto não pode dar vida a si mesmo. Quem está morto. Se ele tiver a oportunidade de voltar à vida, alguém tem que fazer isso por ele. Vamos supor que alguém está numa mesa lá, sofre um infarto. Ele não vai lá pegar um aparelho, qual é o nome do negócio lá, professor? Que dá choque no peito lá? Esse negócio mesmo aí, né? Pegar e colocar no peito assim, bum! Não, alguém vai ter que chegar e vai ter que animar ele para que ele volte, né? Desfibrilizador, é isso, né? É isso aí. Então, na salvação, alguém teve que fazer isso por nós, e não foi nós, com toda certeza. Foi Cristo que nos ressuscitou. Já que fostes ressuscitados com Cristo. Outra versão, portanto, é como se Paulo estivesse aqui dando uma ênfase, uma tônica maior para aquela igreja. Agora, olha, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado com Deus. Seu corpo, sua mente, toda a sua vida morreram com Cristo. Isso tratando do cristão. Quer dizer alguma coisa? Interessante deixar 3 pontos nesse primeiro versículo. Ele fala: já que fostes ressuscitados com Cristo, usar uma linguagem minha, assim, já que você foi alcançado pela graça, né, viva em santidade. Né? E o terceiro ponto seria agora, né? Ou seja, nós somos alcançados por Cristo, né? A graça para viver uma vida santa, né? E por meio desse processo de santidade, num dia nós teremos um corpo glorificado, onde Cristo está sentado direito de Deus junto. Exatamente.
E isso é uma coisa que começa já na vida cristã, na nova vida que nos foi dada. E aí a gente tem aqui algo muito maravilhoso. Cristo está à destra de Deus Pai. Primeiro, como nosso intercessor, Ele vive sempre para interceder por nós. Que privilégio, que alegria. Temos um Cristo exaltado, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus reivindica para si: todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Isso ele fala logo após o quê? A sua ressurreição, aonde ele está instruindo os seus discípulos para a missão da igreja, do ir, batizar e ensinar todas as nações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então o apóstolo Paulo fala aqui como em Romanos e Efésios sobre a mente e o que pensar. A gente ouve muito, né, sobre temos que pensar positivo. Se a gente expressa alguma coisa de modo negativo para alguém, não, viu, você tem que pensar positivo. Afinal de contas, você é o que você pensa. Quando você pensa, acontece. O poder da mente. Esses dias eu estava explicando uma situação difícil, né, de desemprego, aquela coisa, para uma outra pessoa, e ele falou assim: não, você tem que pensar positivo. Você conhece aquele livro lá, O Poder do Subconsciente, consciente, uma coisa assim? Eu falei assim: não conheço. Então, esse livro fala isso, e respeitosamente eu ouvi o que ele queria dizer, mas automaticamente eu pensei: puxa vida, né? Como a esperança das pessoas estão sempre voltadas para si mesmas. Eu não estou dizendo com isso para ninguém ser uma pessoa negativa, não é nada disso, né? Eu estou dizendo com isso que às vezes as pessoas, e até isso parece que alcança o nosso meio cristão, nós somos humanos demais na maneira como nós enxergamos o mundo. Não humanos, né, mas humanistas demais, porque nós não vamos deixar de ser humanos, mas humanistas demais, ou seja, nós enxergamos o mundo, a vida, não como uma ótica segundo a ótica da palavra de Deus. E este é o problema. Mas você sabe que essa situação que você está falando é a mesma que estavam vivendo, por quê? Porque por detrás, a raiz disso é o misticismo. Exatamente. Que atribui o poder ao pensamento. Entendeu? Isso por detrás está para a idolatria, mas o apóstolo Paulo está confrontando, né? Toda aquela misturança que exatamente, que é uma das coisas, é o misticismo, né? Exatamente. Acredita que é o poder não é Deus, é o poder. Interessante, pastor, que quando a gente fala assim, misticismo, pode vir na cabeça das pessoas: mas eu não estou procurando nenhuma outra religião que não seja o Evangelho, que não fale da Bíblia, que não fale de Deus. Não, o misticismo ele é tão sagaz que ele já é parte do ser humano sem Deus. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente, automaticamente, ela já projeta meios de se safar de alguma situação, de criar e fazer, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, instintos de sobrevivência. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para poder sobreviver. Isso é bom, né? A mente já está projetada para isso. Só que a gente sabe que a mente corrompida pelo pecado, ela sempre vai dar um jeito de buscar um atalho que não seja o Deus verdadeiro, revelado através da pessoa de Jesus Cristo, para poder resolver uma situação, né? Então, volto a repetir, não estou falando para ninguém ser negativista, não é nada disso, né? Mas assim, nós, o cristão, ele tem o quê? Esperança. É diferente até de otimismo, se você quer saber. Por quê? Porque hoje eu estava ouvindo pessoas falando de vacina. Vamos fazer no rádio, tivemos logo de manhã, no Jovem Pan. Vamos fazer um encontro dos vacinados, os idosos lá, né, que se vacinaram, agora vamos nos encontrar, mas eu preciso vacinar. Eu estou um pouco com medo ainda, mas eu estou otimista. Está com medo? Está otimista? Afinal de contas, qual é o sentimento que pesa mais? Por quê? Porque o otimismo é um desejo sem garantia. A esperança não, é diferente. Então, quando fala-se de uma nova mentalidade, o cristão ele tem aonde depositar a sua esperança. Então, observe que isso sempre vem o quê? Apartado da pessoa de Cristo. E este é o problema, né? E era o que a igreja de Colossos estava fazendo. Olha, elemento judaico no culto,
é filosofia, é o misticismo que tanto é fornecido pelas religiões como já criado pela própria mente humana. Lógico, né? As religiões sempre são produtos da mente humana, mas assim, o que eu quero dizer é a habilidade que a mente tem sempre de criar um escape longe de Deus, longe do seu Criador. Mas isso sempre vem apartado da pessoa do Senhor Jesus. E esse era o problema que Colossos enfrentavam, e esse é o problema que nós enfrentamos hoje em dia. E olha só, o que Simeão disse quando ele abençoou Maria, fala a respeito de Jesus e fala a respeito dela própria. Simeão, Lucas 2, capítulo 34, verso 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis aqui este menino, está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Este é o Evangelho, esse é o Cristo. Ele eleva, ele abate, e ele é um tipo de contradição também para muitas pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas se chocam com o Evangelho, elas se chocam com a rocha que é Cristo Jesus. E aí, meu amigo, a gente sabe quem vence, né? É bem parecido também com a profecia de Jeremias, né? Deus falou para ele que ele ia edificar, derribar. É Jeremias 1 lá no capítulo. Isso, exatamente. O que ele fazia também com o povo da nação de Israel, ele falava, só que a turma acreditava nele, ficava uma contradição que não se encaixava na Sim. E a mensagem de Jeremias não era uma mensagem dele, né? Era uma mensagem do próprio Deus. Era uma mensagem do próprio Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que este é o nosso Deus, e quando ele proclama uma mensagem, ele se coloca como uma rocha. Para alguns são abrigo, para outros é motivo de tropeço de queda, né? Para que se manifestem o quê? Os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a tua alma. Olha só, que coisa grandiosa. Aí há uma pergunta para nós: o que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa os nossos pensamentos é o que nos define, né? Então, não estou aqui de acordo com esse positivismo barato, vamos dizer assim, você tem que pensar positivo, isso e aquilo. Também não estou de acordo com pensamentos negativos, não é nada disso. Mas, irmãos, existe algo muito maior que pode ocupar a nossa mente, né? Por quê? Porque nós estamos a todo momento pensando, ninguém para de pensar. Até dormindo a gente pensa. Existe uma explicação da psicologia para os sonhos, que alguma coisa tem que sair da sua mente, aquela coisa toda, que é como se fosse uma limpeza, enfim, né? Mas o que ocupa os nossos pensamentos? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Ontem eu me deparei com uma pergunta onde uma pessoa falou assim: meu Deus é o mesmo Deus que o seu. Eu falei assim: não é. Como assim não é? Eu falei: não é. No momento eu não consegui prosseguir a conversa. Aí depois eu fico aquele peso, né? Eu falei assim: viu, deixa eu explicar para você. Eu não quero parecer arrogante com o que eu estou falando, nem me colocar num grau de superioridade assim, você explicando a respeito das coisas de Deus. Eu falei assim: olha, eu provo para você que o seu Deus não é o mesmo que o meu. Porque a gente tem em nossos corações muitas coisas concorrendo com o Deus verdadeiro. E aquilo que ocupa o nosso coração de verdade, esse revela quem nós somos. Se nós estamos preocupados mais com o prazer, com o conforto, com o nosso bem-estar, isso e aquilo, esse é o nosso Deus. Agora, se nós pensamos de uma maneira elevada, exaltada, né, em quem Deus é, em que Ele fez através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E isso, irmãos, é uma coisa que só Deus pode fazer na nossa mente. Só Deus pode fazer. Sabe o que é interessante esse ponto aqui? Quando Paulo fala para pensar nas coisas de cima, é porque nenhum ser humano consegue controlar o pensamento. Não consegue, justamente. Não consegue. Isso. A todos os momentos nós estamos pensando. O que Paulo faz? Ele mostra um alvo. Ele mostra um alvo. Ele mostra um alvo. Exatamente, perfeito. Por quê? Porque essa questão de pensar tem uma conexão muito grande com a questão do desejo. Sim. Né? A partir do momento que você está pensando, você está alimentando o desejo. Né? Automaticamente você materializa esse desejo. E eu vejo que quando ele fala assim, pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra, pois morreste. Ou seja, ele
ele trata a questão de renúncia. Né? E ali ele começa o capítulo 3 dizendo assim: olha, já que Cristo morreu na cruz por vocês e ressuscitou, lhe dando a vida eterna, se você vê uma conexão para viver a vida eterna e viver uma vida de santidade, aí entra já uma outra conexão que é o ponto que você falou de esperança, né? Mas é sempre uma ligação da graça com a vida cotidiana cristã, né? Interessante. Exatamente, perfeito. E aí, irmãos, só para a gente ter uma noção, né, ao longo da história da igreja, se você pegasse na história as pessoas mais piedosas, que mais, assim, na nossa ótica, né, se destacaram na teologia e que foram grandes diante do seu Deus, e eles mesmos se consideravam pequenos, eles ensinavam que para você ter comunhão com Deus, você precisa ocupar a sua mente com a palavra. Esse é o único meio. Por quê? Porque a todo momento nós estamos pensando coisa boa, pensando coisa ruim, ficamos preocupados, isso e aquilo. E às vezes o fantasma que assombra a nossa cabeça, ele nem existe. Mas dentro de nós é um gigante, uma luta enorme. Eu não estou, assim, com o que eu estou dizendo aqui, mas menosprezando as lutas, a batalha travada na mente que a gente tem em todo momento, né? Mas pela palavra, a gente vê o quê? Que o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo colocou, mostra um alvo, e uma outra passagem, segundo os Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, se não me engano, fala assim: levando cativo todo entendimento a Cristo. Todo entendimento a Cristo. Sim. Então o cristão, ele olha a política pela ótica do Evangelho, ele olha a sua vida pela ótica do Evangelho, ele luta todas as esferas, todas as questões da sua vida pela ótica da palavra de Deus. Porque ninguém pode desocupar a mente e não pensar em nada. Até quando a pessoa está descansando, alguma coisa ela está pensando. Você está na frente de uma TV e vou relaxar. Você está concentrando energia na sua mente para fazer alguma coisa. É desejo, porque o nosso coração sempre anela para alguma coisa, né? E o resultado dos pensamentos é a busca. É a busca. Por isso que ele inicia o versículo falando: buscai. Buscai, porque vocês morreram. É o que você tem como busca, é aquilo que você armazena. Exatamente. Você armazena na mente, nos seus pensamentos. Você fica alimentando aquilo. Exato. E aí eu coloquei uma analogia para assim ficar um pouco mais claro, que é: sabemos que a todo momento nós estamos processando algo na nossa mente. O cérebro trabalha como se correntes elétricas estivessem transmitindo a todo momento. Todo momento. Então nossa mente ela não para. Mas o apóstolo diz: buscai. Quantas pessoas dizem: sou escravo dos maus pensamentos o tempo todo? O que eu faço? Até os crimes mais bárbaros que a gente vê aí pelo mundo, você fala assim: alguma coisa tomou o meu pensamento e eu acabei cometendo aquilo. Então, só repetindo aqui, quantas pessoas não dizem: sou escravo dos maus pensamentos o tempo todo? O que eu faço? A resposta é: considere. Tem uma coletânea de Spurgeon, dos sermões de Spurgeon, que o nome é Considerai. Que ele está falando a respeito da porta estreita e da porta larga. Eu não li, eu só vi o título do livro, mas eu achei assim muito interessante. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: considerai entrar pela porta estreita. Então nós precisamos considerar. Considerar o quê? Primeira coisa, que nós somos chamados para uma nova vida. Segundo, que nós somos chamados para conhecer a Deus. Terceiro, que além de chamado para uma nova vida, você recebeu uma nova vida. Então Cristo não nos chamou e não nos deu algo. A nossa salvação é igual lá, sabe aquela passagem de Lázaro? Lázaro veio para fora, estava morto. Então, quando Jesus chama a Lázaro, ele já deu vida a Lázaro. E isso que ele fez conosco. Então nós devemos considerar isso, considerar que fomos chamados para uma nova vida, considerar que fomos chamados para conhecer Deus, considerar que além de chamado para uma nova vida, nós recebemos uma nova vida. Então nós devemos o quê? Considerar essas coisas. É voltar a nossa atenção, é pensar, é meditar, é ruminar, é ficar considerando. É como se o Gustavo saísse daqui
ir para casa e falar assim: puxa, tudo aquilo que foi falado eu preciso considerar essas palavras, porque dela depende a minha vida. Seus pensamentos podem ser levados cativos a Cristo, conforme eu disse, segundo os Coríntios 10, e o versículo 5. Considerar o Cristo exaltado, e aqui é um ponto, irmãos, muitas vezes nós consideramos Deus como um ser sublime, como de fato Ele é, como que Ele está no céu, como de fato Ele está, mas parece que a gente deixa Deus só lá. Sendo que tem uma passagem do profeta Isaías que diz exatamente isso: eu sou alto e sublime, habito num alto e sublime trono, mas também habito com o coração quebrantado e contrito. Então, tem um puritano chamado Thomas Goodwin, ele tem um livro a respeito disso, O Coração de Cristo para com os Pecadores na Terra, que ele trabalha essa questão do sacerdócio de Cristo como sendo uma pessoa puríssima, santa, justa, elevadíssima, mas que está perto dos pecadores. Quantas vezes nós consideramos isso? Quantas vezes nós consideramos Cristo como sumo sacerdote da nossa confissão? Não é somente aquela confissão de pecados para alguém em um tempo, não. O sumo sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos a Cristo como Senhor, essa é a glória de Deus. Somos sacerdotes da nossa confissão, aquele que pode se compadecer das nossas falhas. Devemos também o que? Considerar o sangue de Cristo, que purifica a nossa consciência, conforme diz Hebreus 9:14, que diz assim: se o sangue de touros e bodes purifica os pecados, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Olha que coisa gloriosa. Então, irmão, você que está aqui, considere essas palavras, porque todos os dias nós precisamos de graça, todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Nosso coração está sempre saindo da linha que o Evangelho nos chama, sempre indo para fora, e o Evangelho está nos trazendo, então devemos o que? Considerar o sangue de Cristo que nos purifica a nossa consciência. Considerar que o quê? Que você tem uma nova identidade. E olha o que o texto diz aqui: se já fostes ressuscitados com Cristo, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ou à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como são os nossos pensamentos sobre Deus? Baixo, alto, humanista, não de acordo com a Escritura? Irmãos, eu tenho sido convencido cada vez mais de a razão de nossa fraqueza. Eu não digo, irmãos, que nós não podemos bater no nosso peito e dizer assim: eu sou fraco. Mas quando eu falo assim, a razão da nossa fraqueza, é que existe uma fraqueza que é boa, fraqueza que nos coloca aos pés do Senhor. E existe um outro tipo de fraqueza, que essa não é boa, uma fraqueza pecaminosa, por assim dizer. Que é quando nós não consideramos o que Deus é, revelado na Escritura. É que os nossos pensamentos sobre Deus, eles são muito rasos. E essa é a razão da nossa fraqueza. Essa é uma fraqueza que não nos coloca aos pés da cruz. Existe aquela fraqueza que nos dói, nos esmaga, nos joga aos pés da cruz. Isso é muito bom, apesar de ser dolorido, É só você olhar lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo ora, o Senhor não retira e diz: minha graça te basta. Isso é uma fraqueza boa. Essa é a fraqueza que Deus mantém de maneira intencional na nossa vida para mostrar quem nós somos. Mas isso não quer dizer que é uma desculpa para que a gente tenha um outro tipo de fraqueza e pense muito baixo sobre Deus. E como eu costumo dizer, eu não quero colocar um fardo nas suas costas, pelo contrário, eu quero tirar
esse fardo que muitas vezes a gente carrega. Por quê? Porque o nosso pecado afetou o olhar sobre a grandeza de Deus. Mas Cristo muda a nossa maneira de pensar e nos dá o direcionamento, que é o alvo que eu falava aqui, que é vertical e horizontal. Se já ressuscitasse com Cristo, foi ressuscitado. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Busca as coisas de lá, não as que são daqui. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas nós estamos aqui ainda neste mundo. Ouviremos anjos, seres intocados, né? Nós estamos aqui ainda sujeitos a um monte de coisa, doenças, tribulações, privações, a morte, se não é a nossa, é do ente querido. Então essas duas dimensões falam o quê? Primeiro, na vertical, nós somos reconciliados com Deus, e horizontal, nos relacionamentos com os homens, com as pessoas com as quais nós convivemos, no trabalho, na família, na igreja. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. E aí, nós temos uma questão aqui: o que Cristo convida a sua igreja? Ou, para formular melhor a pergunta, é: para o que Cristo convida a sua igreja? Olhar para o alto. Como diz no Salmo 121, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo está sentado à destra de Deus, e em toda e qualquer circunstância, Ele permanece o mesmo, inalterável. Ele não muda. Como Estevão, que em seu sofrimento viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7,56. Pensai. Observe que tem dois imperativos aqui, que é como uma expressão de ordem: buscai e pensai. Então, quem tem uma nova vida, não tem vontade própria. Se isso te frustra, isso é muito bom, porque o Senhor frustra as nossas expectativas para o nosso próprio bem, né? Ele faz isso para o nosso próprio bem. Então, quem morreu e tem uma nova vida não tem vontade própria mais. Então é uma ordem, é um imperativo dado pelo apóstolo, é como uma ordem urgente dada a um soldado. Paulo diz para Timóteo: quem se alista, não se embaraça com os negócios desta vida. Quando pensamos, consideramos. Então, quando nós acatamos essa ordem que nos foi dada, a possibilidade da gente considerar é muito grande. Então, guarde esta palavra. Se você não gravar nada do que eu falei, se você gravar só isso, já está bom. Considere. Considerar. Guarde essas ordens dadas por Deus. Buscai, considerai. Pense. Pense mesmo. Ocupe o seu pensamento com isso. Pelo menos 5 coisas que eu posso destacar aqui. Pensar na obra de Cristo, que é o que diz em Colossenses 1 e 2, capítulo 1 e o capítulo 2, né? Ele é a imagem de Deus invisível, Ele rasgou a cédula de dívida que estava contra nós, Ele pregou na cruz, Ele triunfou sobre elas. Pensar o que na sua soberania sobre todas as coisas, sobre doenças, sobre morte, sobre a nossa vida individual, sobre a vida da nossa igreja, da nossa nação, do mundo. Nada está fora do seu controle. Pense no Cristo exaltado, assim como Estevão, quando ele vê o Senhor Jesus em pé à direita de Deus, vê os céus abertos, ele já meditava nesse Cristo glorioso já há muito tempo.
quando a sua vida se vai através daquele sofrimento, é só o ápice daquilo que ele já esperava, ele já imaginava na sua vida, da ideia que ele tinha de quem era o seu Salvador. Pense nas coisas de cima. Poderoso é Deus para fazer isso. Então, às vezes a gente pega aquele texto de Efésios 3:20, né? Aquele que é poderoso, infinitamente mais, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. A gente já pensa logo nas coisas materiais, que Deus pode fazer, né? Deus preencheu o universo, preenche o universo, pode preencher a nossa cabeça, a nossa mente também, com as suas verdades gloriosas. Pense nas coisas de cima. Pense aonde a sua vida está escondida. É o que o texto diz, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, são essas as orientações do apóstolo Paulo, mais uma vez, ainda continuando aqui para a igreja de Colossos. É uma exortação santa. E sabe o que é o maravilhoso da Escritura quando ela nos exorta? A gente tem uma ideia de exortação, de pegar alguém, puxar a orelha dele, dar um safanão e xingar, falar algumas coisas para ele, mas a exortação da palavra, ela traz consolo ao nosso coração. E anima também. Anima, exatamente, né? Quando Paulo diz lá, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em toda tribulação e angústia, é quando Ele está nos exortando, né? É como se a palavra de Deus nos desse um chacoalhão e falasse assim: olha, anima-te, fortaleça o teu coração. Que não é uma linguagem abundante nos Salmos? Espera no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Esperei com paciência, Ele atendeu o meu clamor, né? O Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O que Deus está fazendo com isso? Está animando o fiel, está animando aquele que crê. Então pense aonde a sua vida está escondida. Ela está escondida em Cristo, está guardada em Cristo. E isso é um grande motivo para encher as nossas mentes, nossos corações. Então, eu falo a mente e o coração, é o ser total do ser humano, né? Para que ele possa desfrutar da graça. Sabe, irmãos, o cristão, quando ele se desvia, ou ele está meio lá, meio cá, ele não aproveita nem uma coisa nem outra, né? O que eu quero dizer com isso? Nem Deus, nem o mundo, porque é tão vazio. Então, se ele vai se afundar no pecado, ele não vai encontrar prazer. E por outro lado, ele está perdendo de desfrutar Deus, né? E o que Deus nos convida? Para desfrutar daquilo que Ele fez por nós e nos mostra onde nossa vida está. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, que a exposição da Sua palavra nos confronte, nos marque, nos ajude a sempre graça abundante diante do trono de Deus, para fortalecer o nosso coração. Semana que vem, sendo eu ou não, a gente continua aqui em Colossenses.